Muito bom dia, boa tarde, meio-dia, 9 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais um AltV Debate desta terça-feira. Né? Um grande abraço aqui já para o Jalves Soleric, o Tremendo Mena, Falos, Karen, Ana pelo Linha Direta, ou seja, você que nos assiste, você que nos acompanha, seja bem-vindo, participe, mande o seu recado, faça a sua pergunta, porque hoje eu entrevisto ele, o bom filho, sempre a casa do pai retorna, né? Com saudades, Chico Santa Rita, que dispensa comentários. Chico, seja bem-vindo de novo. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado com você. Já tenho uma certa familiaridade com o internauta aqui do AltV e com o pessoal todo aqui da casa. E eu acabo meio me sentindo aqui em casa. Mas é de casa. Eu agradeço a tua boa recepção. Né? E você pensou que a gente fosse deixar você tranquilo, né? Tem que vir de vez em quando trabalhar, poxa. Quando vocês me chamarem, eu estarei sempre pronto a vir, que eu gosto muito do veículo, respeito muito esse público que nos assiste. Claro. Bom, o Chico Santa Rita, que participou da campanha de celebridades, de inúmeros políticos, enfim, que fizeram e fazem a história do país, o homem... São mais 100 campanhas, viu? 100 campanhas? 100 campanhas. Eu não conheço ninguém que tenha esse know-how de 100 campanhas. De campanhas majoritárias que eu estou dizendo. Só na última eleição municipal a gente dirigiu 5 campanhas. E 5 vitórias, não é isso? Foram 5 vitórias, pois é. Obrigado pela lembrança. Na última campanha, nós fizemos agora na campanha de governador, fizemos no Mato Grosso do Sul, dirigimos a campanha do governador André Putinelli, a campanha de reeleição. E o André Putinelli teve como contendor, como adversário, o Zeca do PT. E o Zeca do PT recebeu de Lula o mesmo apoio que o Lula deu a Dilma. O Lula ia lá, o Lula estava na televisão todo dia, o Lula fez todo o possível para eleger o Zeca do PT. Então diz assim, o Lula elegeu a Dilma. Ajudou bastante, ajudou muito. Mas a Dilma também foi eleita um pouco pela fraqueza da campanha do adversário. Como é que no Mato Grosso do Sul nós derrotamos o apoio do Lula, né, na figura do Zeca do PT? Então são coisas para a gente pensar, Marcelo. É um importante cabo eleitoral, né? Sem dúvida nenhuma. Importantíssimo. Só que não é essa história. Não faz milagre. Se você encontra uma campanha bem estruturada, bem armada, um bom candidato, bem articulado, bem armado, bem preparado, a coisa pode ser diferente. Que a gente sabe aqui em São Paulo, pelo menos, o PSDB rachou, e essa trinca, José Serra, Alckmin, tem algumas consequências, né, que a gente viu os resultados aí. Chico, é claro que a gente não poderia deixar, né, e aliás eu queria bater um papo com você sobre essa nova situação que se desenha no cenário político nacional, que é a criação do partido do Kassab. Começou como o PDB, Partido da Boquinha, aí ele mudou de nome, né, e agora é o PDD. É o PSD. É o PSD, oh meu Deus do céu. PSD. O PSD foi um partido histórico no Brasil, o PSD original. Você, quando tinha um tripartidarismo praticamente no Brasil, antes da Revolução, da ditadura, você tinha 3 grandes partidos, que eram a UDN, o PTB e o PSD, sem ordem de preferência aí. Mas o PSD teve uma história importante. Teve participantes importantes como Juscelino, né? E assim, agora se ressurge aí com o nome PSD, mas sem nenhuma vinculação com aquele PSD que existiu naquela época. Hoje é um oportunismo eleitoral, porque por que nasceu o PSD? Porque existe a lei eleitoral, para começo de conversa, Marcelo, pode falar a palavra? Zona. Não, é uma porcaria. É uma zona. É uma zona. É a verdadeira zona eleitoral. A lei eleitoral é uma colcha de retalhos, ela é complicada, ela é ruim, ela é péssima.
E ela é cheia de coisas que vão e vêm. Então, você tem um negócio chamado fidelidade partidária. Não vou nem discutir o mérito aqui, não importa. Está lá na lei. O que se achou esse buraquinho agora? Se você criar um novo partido, você pode ir para ele porque não está caracterizado como infidelidade partidária. Foi criado um novo partido. Então criou-se um novo partido simplesmente para abrigar descontentes de vários partidos, né? Com a origem de descontentes do DEM, mas tem descontentes de outros partidos que estão fazendo esse agrupamento, uma forma de burlar a legislação eleitoral. E é estranho isso até, quer dizer, não nasce com uma liderança, uma grande liderança. Kassab foi uma liderança, é o prefeito de São Paulo, tem uma liderança, mas ele vem de ter sido apoiado pelo Serra e de ter tido um forte apoio do Serra, mas ele não é uma liderança de expressão. E veja que mesmo como prefeito, é curioso, mas um dia antes de mostrar o novo partido, a Folha mostra uma pesquisa onde o índice de reprovação dele é brutal, é maior que a aprovação. Né? Então, ele, como prefeito de São Paulo hoje, não tem uma grande aprovação. Ele aliás, não tem uma grande aprovação, não. Ele tem uma grande desaprovação. Né? Então, são oportunismos que a fraqueza da legislação eleitoral brasileira permite, infelizmente. Isso, na sua opinião, Chico, justificaria a procura por determinados políticos ao novo partido de Kassab? Esse oportunismo, sim, porque se isso se realizar, precisa ver como é que isso vai ser interpretado, porque aqui sempre tem a primeira instância, segunda instância, terceira instância, e a coisa vai para frente. Está aí a lei da ficha limpa, que eu fui um defensor aqui mesmo, fiz uma defesa muito forte da lei de ficha limpa, até hoje ela não existe corretamente, quer dizer, não se sabe se vai ter uma outra decisão do Supremo agora, vamos ver para onde vai. Mas precisa ver como é que a justiça vai interpretar isso. Aparentemente, eles estão criando isso como uma escapatória para políticos descontentes. Né? O próprio Afif declara hoje no jornal, né, que ele não está brigando com ele é vice do Alckmin. Né? Ele não está brigando com o Alckmin, ele estava brigando com o DEM, ele está descontente com o DEM, o partido dos ditos democratas. Né? Mas isso vai acolher, então, essa gente. É mais um partido num mar de partidos. Essa é a grande verdade. É mais um partido num mar de grandes partidos. E que já se anuncia, também como uma outra escapatória, aí para o futuro a possibilidade de se fundir com outro. Essa sinalização. É uma zona eleitoral. Pedro, literalmente, é um samba do partido doido. Né? Agora, Chico, a pergunta é, né, há espaço num cenário político que é disputado passo a passo e que tem, né, como principais atores PT e PSDB, há espaço para um novo partido político? Olha, espaço há porque nessa zona cabe tudo. Né? Mas não há espaço político, não há espaço programático, não há espaço para que as pessoas acreditem. Aí se queixam os políticos que os partidos brasileiros não são respeitados, mas os primeiros a desrespeitar isso são eles próprios. Né? Nós temos 27 partidos, agora com esse mais um, 28. É um absurdo. É um absurdo. Agora, você sabe por que tem essa partidada toda? Porque eles recebem o seu dinheirinho, o dinheiro do contribuinte. Todos esses partidos, o menor partidinho desses aí de aerotrem, essas, né, coisas execráveis que tem por aí, acaba no final do ano, do fundo partidário, que é o fundo partidário tirado do dinheiro do governo, que é tirado do dinheiro que vem de impostos, recebendo 1 milhãozinho. Por baixo, né? Dá para ajeitar a vida ali daquele comandinho deles e que tal. Então é tudo uma grande zona, dá vontade da gente, não sei, chorar. Para tumultuar. Agora, uma coisa que me chama a atenção é, por exemplo, para que o PSD ele possa, por exemplo, concorrer à prefeitura, ele tem que estar devidamente
registrado no Tribunal Superior Eleitoral, e para isso ele precisaria de uma assinatura, 500 mil assinaturas, o que ainda não conseguiu. Né? Será que você acredita que dê tempo do partido estar apto a concorrer às eleições municipais do ano que vem? Isso consegue, isso aí consegue, essas coisas se conseguem. Como é que consegue? Consegue com pressão espúria, não é correta, mas consegue. Você imagina com a Prefeitura de São Paulo na mão, o que dá para conseguir? Não estou dizendo que ele vai usar a Prefeitura. Não estou, pelo amor de Deus, não vou já usa a imagem, né? Isso aí é... Mas, sabe, tem as subprefeituras, tem toda uma estrutura que tal, que bota a lista de assinatura aqui e ali, você vai ver. As coisas acabam acontecendo. Acaba acontecendo de forma ruim, é mal. É mais uma... Eu vejo isso como mais uma decrepitude da política brasileira, da lei eleitoral brasileira, que é essa colcha de retalhos maluca que permite essas coisas. Perguntar não ofende, já estão querendo saber se você vai para o partido do Kassab. Eu não. Estão perguntando aqui. Eu não tenho partido, não vou para partido, não tenho... Né, não tem essa pretensão. Chico, agora a gente sabe que você teve uma vasta e longa ligação profissional com Orestes Quercia. E um dos principais caminhos, né, que deveria ser trilhado por Kassab seria ir para o PMDB e assumir o lugar deixado por Quercia. Isso foi dito algumas vezes. Na sua opinião, como é que fica o legado de Quercia, e seria mesmo Kassab o nome à altura? Esses legados aí não acredito que tenha muito dono. Deixa eu só fazer uma pequena observação no que você falou. Eu tive um trabalho com o Quercia, não foi um vasto, eu não fiquei... Mas você trabalhou em mais de uma eleição com ele, né? Eu trabalhei em 2 eleições, né, e trabalhei na eleição do sucessor dele, do Fleury. Mas não foi um vasto. Quando também depois... vieram as denúncias e vieram aquelas comprovações, eu me afastei, saí e fui cuidar da minha vida como eu sempre cuidei. Então eu nunca tive nenhuma participação dos governos, nunca estive em nenhum governo, em nenhum momento, nunca aceitei ir para governo. Então eu sempre tive uma posição de independência muito fortemente colocada e muito fortemente aceita. E quando me afastei do Quercia, me afastei e não veio ao mérito. Mas respeito como um político que deixou uma história. Veja essa história do legado. Né? O Quercia, nos últimos tempos, eu estou vendo já aqui como assistente, não como partícipe. O Quercia era contra o apoio do PMDB ao PT na área federal, até por serem, segundo ele, incompatíveis. Né? E foi contra, e ele, como controlava o PMDB de São Paulo, ele foi contra. Foi vencido e o PMDB nacional apoiou o PT. Fez parte da chapa de Dilma, deu um vice e apoiou o PT. Muito bem, Quercia morre. O que acontece com o PMDB de São Paulo? O PMDB de São Paulo foi imediatamente tomado pela turma de apoio ao governo federal. Então hoje você não tem mais aquela característica. Eu acho que o Quercia deixou um legado como um bom político, infelizmente acabou não se concretizando uma série de coisas que ele pretendia. Mas esse legado dele é uma coisa meio etérea, meio que não existe. Já tomaram conta do PMDB, hoje o pessoal de apoio ao governo federal já tomou conta do PMDB, pelo menos é o que a gente sente e vê aí nos jornais, nas revistas, nas entrevistas. Quer dizer, mesmo que, na sua opinião, Kassab tivesse migrado para o PMDB, ele não teria a mesma prática do Quercia. Não. Não, há políticos que têm uma estrela, que têm uma luz. Né? Kassab pode vir a mostrar isso ainda, mas na minha visão não mostrou isso ainda. Ainda, enfim, é um político de nível médio, não é uma estrela da política, na minha visão. Mesmo que assim, a gente achou que teria a ver, porque sendo o Kassab, né, ou seja, da base de apoio do PSDB em São Paulo, faria oposição ao PT no âmbito federal. Né? O que mais uma vez deixa claro que esse partido de Kassab, até falei isso para você no intervalo, é um partido que vai com a maré, né? Ou seja, ele vai, não é um partido de oposição, mas também não é um partido de situação, enfim.
Veja, ele já sai dando um princípio de apoio ao governo federal. Até porque há uma história já falada, já bem comentada, da provável fusão dele na sequência com o PSB, o partido comandado pelo governador de Pernambuco, pelo Eduardo Campos, que é um partido estruturalmente da base do governo. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo esse tipo de mudança assim. De repente o sujeito sai do DEM, o partido, para usar uma expressão antiga, o partido, vamos dizer assim, que está mais à direita do espectro político, tal. E aí ele vai para o PSB, quer dizer, de repente o Kassab virou um socialista. Ué, mas o presidente da Fiesp também é um outro socialista. Também é outro socialista? Quer dizer, então, são coisas desse mercado político brasileiro, e veja que eu não falei quadro político, são coisas desse mercado político brasileiro que chateiam, enojam, preocupam a gente. Né? Não é um quadro político, é um mercado político. Isso atrapalha muito, não, Chico? Atrapalha porque são os interesses pessoais, interesses de pequenos grupos, interesses de grupelhos, se sobrepondo aos interesses da população. Felizmente o Brasil, apesar disso tudo, tem força ainda para viver e sobreviver, viver bem e estar bem. Mas que eles atrapalham. O Neto pergunta aqui, Chico, o dinheiro que o PT gastou era para eleger a Dilma no primeiro turno. Você concorda que É claro que tu nunca ganhar no primeiro turno, né? Eu acho, eu tenho visto aí, eu digo sempre isso, que dinheiro não ganha eleição. Dinheiro sozinho não ganha eleição. Ajuda, pode ajudar. Mas se você não tiver... Não faltou dinheiro na campanha do Serra também. E nem assim... Opa, caiu minha cadeira. Cuidado. Nem assim, estão tentando me derrubar. Estão tentando te derrubar. Nem assim... Ele fez uma campanha brilhante, quer dizer, ele fez uma campanha, que eu diria, em termos de marketing político, em termos de colocações de marketing político. Marketing político é uma ciência no mundo inteiro, e aqui no Brasil está se tornando isso também. Em termos de marketing político, a campanha do Serra foi medíocre. Então não adianta você ter um montão de dinheiro também se você não tem uma estrutura, uma estratégia, uma capacidade de colocar aquela campanha na rua. Eu digo, isso está nos meus livros, que uma boa campanha começa com um bom candidato. Claro que se ele tiver dinheiro ajuda, porque ele tem que fazer a campanha. Faz parte do jogo, faz parte da regra do jogo. Né? Mas e um mau candidato dentro de um bom partido? Não entendi. Um mau candidato dentro de um bom partido. Ah, mas o mau candidato será sempre um mau candidato, porque os partidos não têm essa força que tem. O que os políticos fazem é uma coisa muito feia, porque eles ficam tentando justificar seus erros através de novos erros. Então vejam agora surge a notícia de vão fazer uma reforma política. Eu estou brigando por uma reforma política, tenho artigos publicados nos últimos 15 anos, que eu falo que a legislação política brasileira é péssima, ela é ruim, ela é um monte de uma coxa de retalho de normas, de leis que surgiram aqui, assados, que não pegaram, que estão aí, é um horror. Agora, eles vêm então para justificar, diz assim, então eles lançam cortinas de fumaça para apenas disfarçar que eles estão fazendo a coisa. Então vem um luminar agora e diz assim, o voto para deputado tem que ser o voto majoritário. Porque houve na eleição gente que teve boa votação não se elegeu por causa do voto de legenda. Aparentemente, veja que a coisa tem um sentido assim bem de enganar, e tal. Veja que aparentemente está correto. Quem tem mais votos se elege. Né? Se você analisa pelo princípio das palavras ali e tal, está correto. Só que você sabe o que vai acontecer? Não é quem tem mais votos vai se eleger. Quem tem mais dinheiro vai conseguir mais votos e vai se eleger. Porque o voto majoritário, ele fará o quê? Com que o candidato entre no estado inteiro.
ele vai precisar percorrer o estado inteiro. Ele só faz isso com dinheiro. Vai precisar hoje o caminhão de dinheiro da eleição proporcional já está aí, já existe. Se elege através do caminhão de dinheiro. Aí que vai ficar pior. Por quê? Qual seria a proposta correta? Não porque eu estou colocando aqui, porque mundialmente ela é aceita e é colocada. É o voto regionalizado. Distrital. Entendeu? É o voto distrital, de alguma forma regionalizado. Eu nem quero chamar de distrital para não. É o voto que você tem para deputado naquela determinada região. Você tem 2 ou 3 candidatos ou 4 candidatos da região que discutem os problemas da região, porque é isso que eles têm que fazer lá na Câmara Federal, e não fazer política para arranjar dinheiro. E aí elege-se dentro da região aquele que tiver mais votos, sim. Né? Mas regionalmente. Agora, aí eles vêm com essa aparente salvação que é o voto majoritário. E aí você vê pessoas de e dizem, pô, tá certo, quem tem mais voto ganha. Mas aqui no Brasil vai ser um pouco diferente, vai ser quem tem mais dinheiro se elege. Né? Então, o voto distrital, o voto regionalizado, que esse é verdadeiro, porque aí dentro de cada região você conhece as pessoas, você discute, você tal, as campanhas vão ficar mais baratas. Em vez de fazer a campanha no estado inteiro, você faz a campanha numa região. Eu moro numa região, eu moro aqui em São Paulo, por opção, moro em Itatiba, que ainda não tem os problemas que São Paulo tem. Eu moro numa região que tem 20 municípios, 20 e poucos municípios, uma região economicamente forte, estamos juntos de Campinas, do mercado de Campinas, e essa região, pelo número de votos que ela tem, ela poderia ter um representante. Sabe na história dessa região, quantos representantes ela teve? É a região de Itatiba, Bragança, Atibaia. Sabe quantos representantes, quantos deputados federais ela teve? Nunca teve nenhum. Porque chega na época da eleição, desabam lá um candidato de Ribeirão Preto, cheio de dinheiro, que ninguém nunca ouviu falar no nome, compra uma liderança local, compra literalmente, e aí consegue 3 mil, 4 mil votos. Chega um candidato lá de Campinas, chega um candidato... Chega quem? Chega quem tem dinheiro. Se você coloca o voto majoritário direto puro, isso vai se acirrar ainda mais. De forma desigual. Então né? eles vêm com essas histórias, essa conversa de político que tenta jogar a cortina de fumaça para distrair os nossos olhos. Não entre nessa. São 12h31 minutos, eu estou aqui com o Rex. Muito, Marcelo. De forma alguma. Está explicando que é um assunto que precisa ficar muito claro, porque o internauta se perde, né? A gente mesmo, eu até falava contigo, prestando atenção no noticiário, eu me dei conta que nem mesmo os analistas políticos sabem a que veio o partido do caçado. Então todo mundo fica, olha, surgiu um partido, e aí? Qual é o objetivo, o que acontece, por quê? E o eleitor acaba... Reforma política, como você mesmo mencionou, eu acho engraçado que ela está deixando de ser algo necessário para se tornar uma coisa que complica a cabeça do eleitor. Vão reformar, o que vai reformar? Por que precisar? Então, mas por que isso não foi feito antes? Os políticos não deixam. Exato. Interessa essa bagunça? Interessa. No meio da bagunça, o caos. Sempre se arranja um jeitinho de criar um novo PSD, sempre se arranja um jeitinho de arranjar uma boquinha para os amigos, sempre tá no caos. Agora, a reforma política, Marcelo, ela e prezado internauta, ela é a mãe de todas as reformas. A estrutura política, ela que acaba comandando o país. Então você quer ver por onde começaria uma reforma política? É isso que eu ia lhe perguntar, por onde se começa? Por onde começa uma reforma política direita, correta? Posso dar um palpite? Pode. Financiamento público de campanha. É um dos pontos importantes, mas não é aí que está o primeiro grande erro da coisa. É a representatividade do voto do cidadão. Vou explicar o que é isso. Aqui em São Paulo, um deputado federal, números redondos, precisa de 150 mil votos para se eleger. Então, ele está representando 150 mil pessoas. Ok? No Acre,
um deputado federal se elege com 10 mil votos. Ou seja, ele está representando 10 mil pessoas. Quando vai lá para a Câmara Federal, este rapaz, ou esta moça, este político, que representa 150 mil pessoas, tem o mesmo voto, que vale 1, do que representa 8 mil. Eu já diria Sarney, né? Então, você tem a questão da representatividade, que é tal. Agora, não interessa isso para os estados mais populosos, onde o estado. Então, esse voto distrital que eu disse acabaria com isso. Quer dizer, você tem nas duas casas do Congresso uma diferença, Marcelo, que é muito séria. Você tem, na Câmara Federal, a representatividade da população direta. Deveria ser assim, o Brasil tem tantos mil habitantes, deveria ter o número de candidatos e tal, cada um representando uma parcela igual dessa população. E você tem, para contrabalançar isso, você tem no Senado, onde é a representatividade estadual. Aí sim, os estados são iguais, cada um tem 3 senadores. Se você quebra a representatividade da Câmara Federal, você está quebrando, você está transformando praticamente só na representatividade estadual. Ou seja, acaba sendo que os pequenos estados acabam tendo mais força que São Paulo, que Minas, que o Rio Grande do Sul. Mas desta maneira, se diferente fosse, os estados não acabariam tendo um poder maior, ou seja, os grandes estados, aos menores estados? Mas os grandes estados em termos de população, eles têm mais necessidade disso, eles têm mais população. Coerência, né? Então, isso aí começa por aí. O financiamento público de campanha é uma outra questão a ser discutida. Mas você tem absurdos todos. A lei eleitoral, Marcelo, privado internauta, ela, olha, é das piores coisas que existem. Você quer ver um outro ponto que a reforma tinha que abordar? Essa questão da proliferação de partidos. Sim. Eu já falei agora há pouco, que vivem ganhando nosso dinheirinho lá. Entendeu? É a questão da fidelidade partidária. Tá? Que agora o PSD do Kassab arranjou um jeitinho burla. O uso escandaloso da máquina pública. Né? O fato do candidato à reeleição ficar no governo. Quer ver uma outra aberração fantástica? É injusto, né? É injusto da seguinte forma. Como é que você vai concorrer, por exemplo, com o Kassab estando na prefeitura? Você vai concorrer à prefeitura, é desigual. Né? Esses critérios de... Então, olha, é uma lista que precisaria de 43 programas como esse do para a gente discutir todos. Capítulos. Chico, eu tenho já várias perguntas aqui, mas a gente precisa sair para um rapidinho comercial, 12h36. Eu saio para o break e volto conversando aqui com o nosso amigo Chico Santa Rita, falando um pouco mais sobre política. Não sai daí, não. Dia 40 minutos. Emerite Rex, Neto Valdir, Karen Yegos, Marcelo Jolves, obrigado, gente. Silveira também, né? A Ana falando aqui, quer nos visitar. Ana, fique à vontade. Rex também serão muito bem-vindos. Eu só peço que me avisem um pouquinho antes para eu poder preparar o café, né? Esticar o tapete vermelho aqui. É marcel@altv.com.br. E hoje, batendo papo aqui com o Chico Santa Rita, que volta a essa humilde bancada para falar um pouquinho mais sobre política. Chico, o Rex está me perguntando aqui, poxa, resumindo, né, a pergunta do Rex, se o partido já foi criado com essa intenção de driblar a lei, o que se esperar do partido do Kassab? Mais dribles na lei. É só isso que esperar. Não há muito o que esperar de todo, não é só desse partido, de todo o quadro político brasileiro. É lamentável, é triste, mas infelizmente é assim. Chico, só uma coisa, você vê alguma semelhança neste novo partido com a UDN? Não tem semelhança nenhuma.
os grandes partidos que eu citei no começo, que eram partidos muito fortes, muito bem definidos. No Brasil já houve partidos fortes e bem definidos, mas é da época que, enfim, que eu era jovem e talvez a grande maioria dos internautas nem existia. Foi antes da ditadura. Você tinha o PSD, que era um partido como esse do Kassab, era um partido fortíssimo. Era explorado em Minas, fundamentalmente, no Rio de Janeiro e tal, Juscelino. E você tinha o PTB. O PTB era o partido do Getúlio, do João Goulart. Você tinha a UDN. A UDN era o partido do Marechal, era o partido do General, mas era o partido do Carlos Lacerda. Eram partidos muito fortes e muito bem definidos. Então, esse PSD, que criou-se agora, não pode nem se comparar com aquele PSD de antigamente. Assim como o PTB que existe hoje, nada tem a ver com o PTB de antigamente. Né? Só falta criar uma outra UDN para daí ficar tal. Mas o problema é que são 28 partidos, 27 agora 28, e são partidos sem representatividade. Não há uma questão programática, não se está se criando para burlar a lei, né? E recolher outras pessoas que, insatisfeitos do seu partido, porque se o sujeito não tem mandato, ele pode ir para qualquer partido. Ele vai hoje lá e ensina a ficha de inscrição. Se ele tem mandato, ele só pode mudar depois que terminar o mandato dele, porque há uma outra discussão dentro dessa bagunça toda, que é a seguinte: o mandato é do candidato, é do político ou é do partido? Né? Se você vota numa legenda, ele é eleito pela legenda, então o mandato dele é do partido. Mas é uma discussão que está aí, porque dentro da bagunça tudo se discute. Então, é lamentável, mas é esse o quadro político brasileiro com que a gente tem que conviver. E depois, quando o Tiririca tem 1.300.000 de votos, isso aí representa exatamente a insatisfação das pessoas. Né? Aí, outro dia, uma pessoa dizia, esse pessoal é imbecil. Eu falei, imbecil não. São pessoas que estão revoltadas com a situação. E até no fundo, a gente diz assim, pô... Olha, tem uma discussão aqui no chat, Chico, e você sendo um profissional do marketing político, eu pergunto, e você sempre frisou isso muitas vezes, deixou claro que não tem como. O candidato, ele é uma peça-chave. Não existe essa do partido, fazer o que. Se o cara é bom, o cara é bom. Se o cara é ruim, o cara é ruim. Né? E aqui diz o seguinte... O Valdir Timóteo fala, Marcel Kassab sempre foi um político de bastidores. Ele é muito bem articulado, é bom não subestimar o Kassab. Ele pode vir a ser governador de São Paulo. E já a Ana diz que discorda. Diz que o Kassab não ganha nunca aqui em São Paulo. Qual é a sua opinião? Eu não sei se ele pode vir a virar governador de São Paulo. Acho que nessa bagunça, pode acontecer, Ana, pela bagunça. Mas o Kassab, você tem razão, Timóteo, você tem razão no seguinte, ele é muito articulado. Eu me lembro que anos atrás, só para citar um fato aqui, eu estava no Congresso e ainda o ACM era o presidente do Senado. E eu estava lá na sala de espera do ACM, porque eu tinha um acordo operacional com a Propeg, que era uma agência que atendia o ACM, e aí estava lá esperando o ACM. E chegou o Kassab, que então era um deputado federal, e entrou direto na sala do ACM. E aí eu estava ao lado do oficial de gabinete que estava ali, e eu falei, pô, mas... Porque entrou direto para a sala. Né? Ele falou, é um dos poucos que entra direto na sala do ACM. É um dos poucos que entra direto na sala do ACM. Bom, e eu estou ali esperando, dali a pouco sai o Kassab abraçado com a ACM, né, e vai pelos corredores do Congresso. Então você tem razão nesse ponto. Ele é muito articulado, ele é uma pessoa de grande articulação. E ele estava sem espaço dentro do DEM, por isso que ele acabou criando o partido. Então, mas eu acho que ele poderá ter muita dificuldade numa candidatura ao Estado, aqui no Estado de São Paulo, onde você tem um nível de politização maior, onde você tem um nível de entendimento maior,
onde você tem, enfim, um grupo pensante mais atuante e tal. Não sei, vamos pagar para ver. Você falou no Tiririca e o Emerite diz aqui, Tiririca, aí é o tal voto de protesto, que aliás é a prova da burrice do eleitor brasileiro, que deveria, segundo ele, ter votado nulo. Voto nulo é complicado, veja, eu entendo isso também como um voto, mas eu não diria de burrice, eu diria de protesto. A política brasileira está tão confusa, tão desnorteada, tão caminho, que eu até entendo um pouco essas pessoas. Jamais faria isso e concordo com você. Tá? Mas a pessoa daí simboliza isso. Isso vem de muito tempo. Vota no Cacareco, vota no Enéas, vota no Tiririca, mostrando uma repulsa, uma revolta. Mas eu entendo também a sua opinião. Acho errado, como você. Acho absolutamente errado. Mas entendo. O Emerite diz o seguinte, o candidato gasta 10 milhões na campanha. Seus ganhos durante os 4 anos serão de 2 milhões. De onde virão os outros 8? Como é que funciona essa? Isso aí a gente percebe. Nessa última eleição, né, eu vi candidatos não gastarem só 10 milhões, não. Eu vi candidatos gastarem muito mais do que 10 milhões. Mas muito mais do que 10 milhões. Verdadeiros caminhões de dinheiro. E aí eles vão lá para quê? Você sabe. Eu sei. Eu não posso dizer aqui porque eu não posso provar, não tenho prova disso. Mas você sabe para quê. O Rex diz aqui, usar dinheiro público para financiar a campanha é uma excrescência. Não se pode usar nosso dinheiro para dar trabalho a alguém, para que chegando lá ainda venha lesar a população. Se o político não recebesse salário, concordaria com o uso do dinheiro para esse fim. Concordo com você, é uma excrescência. Agora, é uma excrescência que está aí já. O seu dinheiro está indo para ajudar a financiar a campanha. Porque ele está indo aí para o fundo partidário, ele está indo para pagar, porque você não pode não saber, mas o horário gratuito, que é dito gratuito, ele é pago pela Justiça Eleitoral, E da onde vem o dinheiro da Justiça Eleitoral? Então, o que precisava era haver vergonha, era haver leis fortes, era haver tal, para evitar todos esses tipos de excrescência. Valdir Timóteo diz aqui, na minha opinião, o político que ganha as eleições e sai para se candidatar a um cargo superior ou seu vice perderia o direito a assumir o cargo por ele deixado. Quem deveria assumir o cargo seria o candidato mais votado que concorreu às eleições. Aí vai num debate amplo, né? Faz parte também dessa coisa do Brasil. Vocês querem ver o caso que teve aqui em São Paulo? O Serra, na televisão, assinou que não deixaria a prefeitura para se candidatar ao governo do Estado. Né? No entanto, deixou a prefeitura e deixou na mão do Kassab. Né? Foi da onde nasceu o Kassab. É por isso que eu duvido um pouco porque ele sempre foi um político até agora, que esteve sempre na sombra, no apoio de alguém. Agora, pela primeira vez, ele começa a botar também o pescoço de fora. E que coloque. Porque se ele daí não agir corretamente, compete à população cortar o pescoço dele. Olha, diz aqui meu amigo Neto Palma, eu não sei a quem ele... Tem bastante. O Neto diz aqui, eu não sei. Nunca houve tantos casos de corrupção igual nos 8 anos de mandato do Lula. Só não enxerga quem não quer. Você concorda com isso? Eu concordo. Mas não sempre existiu, não. Marcel, não há dia que você não tenha denúncia de um caso de corrupção nos jornais. Mas não só PT. Não é só no governo. Não é só no governo Lula. Isso. O governo Lula teve o maior deles todos, que é o caso do Mensalão. O maior deles todos. Mas não há dia que você não abre o jornal, não tem acusações sérias, acusações bem fundadas de casos de corrupção. Eu considero, querido internauta, a corrupção como principal problema do Brasil. Se conseguíssemos acabar com ela, ou diminuir bastante, esse país que já tem essa força maravilhosa de sobreviver a isso tudo, daria um salto, Marcelo. Mas um salto. Este é a grande válvula de escape, porque a corrupção ela se traduz em escape de dinheiro. Né? É grana que vai pela latrina. Né? Se vê
vedasse esse escape, olha, este país daria um salto monumental. Não poderia deixar, Chico, como você analisa esse começo do governo da presidente Dilma? Acho muito cedo. Eu acho que ela tem ela tem uma feição discreta que é muito interessante. Quando você vem de um governo que o presidente era uma pessoa popular, no último sentido, tá? Era uma pessoa mais sólida. Eu fico hoje muito preocupado em dar apoio, não dar apoio, ou apoiar ou gostar. Até porque eu tive uma decepção muito grande com o Lula. Eu não votei no Lula na primeira eleição dele, nem na segunda. Mas na primeira eleição, quando o Lula tomou posse, eu confesso que eu olhei, porque eu procuro ver as coisas com olhos isentos. Eu olhei para aquilo, um governo popular, uma coisa assim, eu digo, puxa vida, tomara que dê certo, tomara que... Né? Aí quando vieram casos como o do Mensalão, eu falei, pô, caiu na mesma mala comum. Caiu na mesma mala comum, né? da coisa. Então, na verdade, o que tem acontecido é que o Brasil tem crescido como tem crescido, porque é um país fantástico, é um país de uma força, de uma população fantástica, de uma força econômica fantástica, de uma força empresarial fantástica, e isso acaba até se sobrepondo aos governos. Então, eu não sinto nada ainda com relação a Dilma. Eu quero ver. Esperar, né? Olha, eu tenho, de fato, muita participação aqui, várias perguntas pela linha direta. Nós não teremos tempo, já é 12h52, o programa já chega ao seu final, mas algumas questões aqui ainda dá para a gente fazer. Posso dizer para o meu amigo internauta, se você quiser tiver alguma pergunta direta, então, no meu site www.chicosantarita.com.br www.chicosantarita.com.br. Você tem lá a minha história, minha vida, minha carreira e tal, e você tem um canal para responder, e eu respondo. Vamos repetir, Chico? www.chicosantarita.com.br. Olha, o Tonho do Paraná, não entendi sua pergunta, Tonho. Ele diz que não houve mandato com tanta corrupção ou não houve tanto caso desmascarado? Enfim, tá meio vago aqui. Não, mas tem. Paraná da onde? Eu não sei, ele só diz do Paraná, Tonho. Eu nasci no Paraná. Conta pra gente de onde você escreve, então, de onde você participa, Tonho. Eu nasci no Paraná, lá no interiorzão do Paraná, mas vim criança para São Paulo e me criei aqui, mas tenho no fundo aquele amorzinho pela terra onde eu nasci. Mas você tem razão, porque o problema da corrupção é que o volume, há muitas que já estão sendo desmascaradas, que bom, mas o grande problema é a brutalidade das que não estão sendo desmascaradas. Então deve ter sido nesse sentido a pergunta da internauta, né? Do internauta, do Tonho. Do Tonho, né? Foi do Tonho do Paraná, lá, seu conterrâneo. Bom, para encerrar, Chico, eu tenho muitas questões aqui sobre a visita de Obama, né, do presidente americano ao Brasil. Você achou que foi, de fato, positiva essa visita? Foi construtiva? Eu acho que o Obama deixou uma marca muito interessante, porque normalmente essas visitas acabam sendo muito protocolares. E ele colocou algumas coisas muito importantes. E eles não são presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, não é de colocar coisas e não fazer. Entendeu? Então, por exemplo, ele manifestou muita simpatia pela presença do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Ora, o Brasil já é a oitava economia do mundo, sétima, digamos assim, sétima, já é um país que tem um poderio econômico social muito grande. Tinha que estar, o Conselho de Segurança da ONU são 20 países. O Brasil tinha que estar lá dentro. Então, ele manifesta uma vontade. Ele manifesta, com o discurso dele aqui, com o discurso dele no Chile, uma importância para a América Latina que nunca foi dada. Agora, eu vejo que ele veio também numa coisa de muita simpatia para com o Brasil. Porque aquela simpatia não é uma coisa demagógica. Ele não tem que fazer demagogia. Não precisa. Ele vai ser reeleito ou não pelo que ele fizer lá.
né? Mas ele veio aqui trazer uma força para um país que ele reconhece que vai indo bem. A coisa mais engraçadinha que eu vi sobre Obama, para te encerrar com uma gracinha, foi o Zé Simão que escreveu que se botar uma bermuda e um chinelo dele, vira brasileirão. Lá na Cidade de Deus, né? Ô Chico, eu gostaria muitíssimo de agradecer sua participação e seu carinho com a gente aqui. Muitos internautas aqui mandando um grande abraço. E não precisa nem falar, né? Esteja sempre convidado, né? Sua bancada aqui. Eu agradeço, Marcelo, sua presença aqui, sempre importante, sempre para a gente discutir os temas importantes. Agradeço a sua atenção e estou à sua disposição. Quiser me consultar, me consulte, me pergunte. Tem lá o meu site à sua disposição, tá bom? Um abraço grande, um abraço, Marcelo. Muito obrigado à UOL TV pela mais essa oportunidade de contar umas histórias aqui. Nós é que agradecemos, Chico, parabéns aí pelo trabalho. E olha, muito obrigado por sua participação, seus comentários, né? O senhor Gallegos aqui presente. Gallegos, você que se vire aí para explicar com os internautas o que aconteceu. Beijo para todo mundo. Na sequência, vocês ficam com o Olé e as informações do esporte. Tá lá.